São Mateus capítulo 16, verso 18, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Diga comigo, igreja: sobre esta pedra. Mais forte: sobre esta pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levanta a sua mão para o céu, todos dando glória, 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 glória. Levanta a sua voz em adoração a Deus. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Santo Deus poderoso e eterno Pai. Santo Deus maravilhoso e eterno Senhor. Deus criador do céu e da terra. Nesta hora gloriosa estamos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor venha, meu Deus, falar através da tua palavra. Venha revestir o teu povo com teu poder agora. Venha, meu Deus, fazer uma obra tremenda no meio do teu povo. Restaura a tua igreja, restaura teu povo, restaura a minha vida, restaura, renova as nossas forças, nos fortaleça neste novo ano, para que possamos, ó Deus, andar na tua presença, ser abençoados, honrar a tua santa palavra. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Podem glorificar ao Senhor com uma salva de palmas bem forte, bem alegre. Glória a Jesus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós encontramos aqui uma declaração extraordinária do Senhor Jesus, uma declaração do Senhor Jesus para a igreja, mas isto eu posso entender como uma reação para uma declaração que veio antes dessa, a declaração de Pedro. Pedro faz uma declaração maravilhosa, e o Senhor Jesus responde com uma declaração mais poderosa ainda. Eu entendo, meus amados irmãos, que Deus tem vontade de trabalhar em nossas vidas. Deus tem interesse em fazer coisas grandes por nós, mas nós precisamos também ter ousadia. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos muitas vezes dizer algumas coisas que precisam ser ditas, fazer algumas coisas que precisam ser feitas, porque eu entendo que isso também agrada aos olhos do Senhor. Certa feita o Senhor Jesus faz uma pergunta: quem é que o povo por aí está pensando que é o Filho do Homem? Não é que o Senhor Jesus estava com crise de identidade, não. O Senhor Jesus, muito seguro de si, ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele veio, e ele sabia para onde ele voltaria. Mas quando ele faz esta pergunta, é para testar o nível de espiritualidade e o nível de sintonia do colégio apostólico. E pode ter certeza que de vez em quando Deus nos provará. E a prova, muitas pessoas pensam que é motivo para se desviar. As pessoas pensam que é motivo para se abater, para se desanimar, ou para diminuir o ritmo. Não, senhores, quando Deus nos prova, é porque Ele tem a revelação de um estágio superior para colocar na nossa vida. Ele tem uma posição maior para nos elevar. E Ele faz esta pergunta. Uns dizem, estão dizendo que é Jeremias, já disseram até que é Elias, outros estão dizendo que é um dos profetas. Mas Pedro, ousado, nem que seja atrapalhado, nem que troque os pés pelas mãos, Pedro faz uma declaração gloriosa. Ele diz: eu sei quem tu és, eu sei quem tu és. Alguém aqui sabe quem Jesus é? Levanta a sua mão aí. Eu sei quem tu és o Messias. Tu és o Messias, aquele que haveria de vir. E quando Pedro faz esta declaração, o Senhor Jesus solta uma verdadeira bomba atômica em todo o inferno, uma bomba poderosa que não cessará o seu efeito até o arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus faz uma declaração
que alguns entendem como polêmica, alguns oportunistas querem desviar o significado original desta declaração. O Senhor diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu digo aos que me ouvem: as religiões, a política, o poder militar já tentou e vai continuar tentando atacar a igreja do Senhor, mas a notícia é antiga, mas é contemporânea e nunca vai cair por terra. Vai tentar, mas vai ficar tentando, porque não vai conseguir, porque a igreja é do Senhor, a obra é do Senhor. Você é de Deus, esta igreja é de Deus, esta obra é de Deus. Aleluia. Quem é de Deus aí, diga glória a Deus. Então, os primeiros intérpretes, sentindo-se donos e senhores da hermenêutica bíblica, entendem que Pedro é agora o novo detentor do poder da igreja. Pedro é o detentor do poder da igreja, e atribuem ao pontífice, que ocupa o cargo máximo, chamado Papa, que é um acrônimo do seguinte: Petri Apostoli Potestatem Accipiem, que quer dizer, aquele que recebe poder de Pedro. Aquele que recebe poder de Pedro. É isso que significa a palavra Papa, aquele que recebe poder de Pedro. Da onde vem isso? Porque o Senhor diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então entendem que Pedro é o poder máximo, Pedro é o alicerce, Pedro é o baluarte, Pedro é o referencial. Mas será que nós poderíamos nos fundamentar em Pedro? Vejamos um pouquinho. Pedro, quando tem o seu primeiro encontro com o Senhor Jesus, no sobrenatural, quando o Senhor Jesus o convida para vir por cima das águas, ele começa a se afundar, começa a naufragar, mesmo na frente do Senhor Jesus. Olha que situação complicada. Daqui a pouco, este mesmo Pedro, subestimando os seus irmãos, subestimando a palavra de Jesus, subestimando até mesmo o diabo, ele mesmo não entende que o Senhor Jesus o avisa das possíveis tentações em que ele cairia. E ele está menosprezando como sinal de arrogância, de prepotência, dizendo: não, eu jamais te negaria. Mas ele nega, e antes de negar, ele corta a orelha de Malco, soldado do Sinédrio. Você sabe o que significa o corte na orelha de Malco? Significa despregar o que o Senhor Jesus pregou durante três anos e meio de ministério. Pedro vai lá, corta a orelha de Malco, e quando é cortada a orelha de Malco, Jesus Cristo pregando o amor, pregando a tolerância, pregando a paciência e a longanimidade, Pedro corta a orelha de Malco, desprega tudo que Jesus pregou. Seria este o líder? Depois que o Senhor Jesus morre, Pedro está no rio, está se banhando, e Pedro está com vergonha da sua situação, e está voltando atrás, e está nadando, está nu, pescando, voltando às suas origens lá atrás, desanimando, está regredindo. Talvez alguns vão dizer: não, mas aconteceu que Pedro se tornou um grande referencial, depois que ele recebeu o poder do Espírito Santo, lá no cenáculo, com aqueles 120 no dia de Pentecostes. Meus irmãos, mesmo depois dele ser um apóstolo tarimbado, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, nós vamos encontrar em Antioquia, mas uma falha muito grande, que desclassificaria Pedro desta condição de ser a pedra fundamental da igreja. Porque é quando ele está com os irmãos da Antioquia, são todos gentios, e quando ele está sentado com eles, e chegam os enviados de Jerusalém, nós vamos encontrar que Pedro fica com vergonha dos judeus e se afasta dos gentios, e Paulo lhe resiste na cara, porque ele era reprovável. Seria porventura Pedro a pedra fundamental da igreja? Seria Pedro aquele que estabeleceria todos os primórdios da igreja? Eu acho que não. Mas então, o que significa este acrônimo que nós vamos entender na palavra do Senhor? Pedro, aquele homem que é uma
pedra pequena, quando Jesus está dizendo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus está dizendo: ei, você aí é Pedro, uma pequena pedra, do grego Petra, aliás, do grego Petros, mas eu não sou Petros, eu não sou a pequena pedra, eu sou a pedra, eu sou a pedra maior. Ou seja, a igreja não pode estar fundamentada em Pedro, a igreja não pode estar fundamentada em João, a igreja não está fundamentada em Paulo, senão ela já teria caído por terra. A igreja está fundamentada em Cristo, e a igreja Deus e Amor não caiu e não cai, porque ela está fundamentada em Jesus, está fundamentada na rocha inabalável, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quem está firme nesta rocha, diga glória a Deus. Quem está firme nesta rocha, levanta a sua mão. Quem está firme nesta rocha, levante a sua mão. Quem está firme nesta rocha, glorifica. Quem está firme nesta rocha, dá glória. Oh, aleluia. Você está fundamentado em Jesus Cristo, a rocha verdadeira, a rocha inabalável. Ele é aquela pedra de Meribá, ele é aquela pedra poderosa que destruiu aquela estátua do pé de barro e do pé de ferro. Ele é aquela pedra de esquina, aquela pedra angular. Nós precisamos estar fundamentados nesta pedra, é nesta rocha. Satanás vai tentar te afastar de Jesus, para tentar te colocar edificado na areia, daí você vai cair. Mas se você estiver na rocha, que é Cristo, vem o vento, passa uma virada de ano, passa metade do ano, vem o Natal, vem o Ano Novo, você continua dando glória, continua falando línguas estranhas, continua guardando a doutrina do Senhor, continua orando e Deus operando e respondendo, porque você está fundamentado na rocha. Aleluia. Sobre esta pedra, que pedra é esta? Cristo. A declaração que Cristo faz: Cristo é a pedra poderosa, Cristo é a rocha poderosa. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você entendeu? A minha igreja. Você sabe, meus irmãos, Deus tem tanto amor por este ministério, porque esta igreja é a igreja de Deus, é a igreja de Jesus. Tem muitas pessoas que já me interpretaram como plaquista, denominacionalista, tantos rótulos discriminatórios, por eu defender este ministério, por eu defender a doutrina deste ministério. Mas eu defendo mesmo, porque eu sei que foi Deus quem levantou este ministério, eu sei que foi Deus que levantou esta obra, eu sei que Deus é o dono desta obra, eu sei que Deus se agrada com esta obra. Aleluia. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você ouviu? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantas portas ao longo da existência da igreja não têm se levantado, portas assustadoras, portas perigosas, portas promissoras, que a igreja poderia se assustar e dizer: agora é o fim, agora acabou. Mas o Senhor nunca permitiu as portas prevalecerem. Pelo contrário, quando essas portas se manifestam contra a igreja, quando elas se abrem contra a igreja, é igual o inimigo vindo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvora sempre contra ele a sua bandeira. E quer saber mais? A igreja dá um salto para frente e cresce mais ainda. Vai me escutando, vai me escutando. Ó, veja só. A palavra morte, a palavra Sheol, é a tradução do grego para a palavra inferno. Aqui, as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando a igreja do Senhor é estabelecida e vai se desenvolvendo,
A primeira grande porta que nós encontramos, aberta pelo inferno, tentando aplacar a força da igreja, é a porta do terror, é a porta do martírio, é a porta da perseguição. E eu vou dizer uma coisa aos que me ouvem aqui, escuta bem, ó. Nós temos o costume de desejar para os nossos filhos: meu filho, eu quero que você seja médico, eu quero que você seja engenheiro, advogado, juiz, jurista tributário, analista de sistemas ou coisa parecida. É difícil o crente que tem coragem de incutir na mente do seu filho, dizendo assim: meu filho, seja testemunha de Cristo. Aí alguém diz assim: pastor, mas eu ensino meu filho a ser testemunha. Eu preciso te notificar que a palavra testemunha no original grego quer dizer martirion. Ensinar o filho assim: meu filho, você tem coragem de ser fiel a Cristo, nem que isto custe a tua vida? O glória a Deus ficou meio murcho, mas é verdade. É verdade. Nós ensinamos coisas gostosas, excelentes, promissoras. Mas quando a Bíblia diz em Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas, a palavra testemunha é martirion, é mártir. Por que eu estou dizendo isso? Se porventura um maluco revolucionário adentrasse as nossas dependências com metralhadoras na mão, atirando para cima e gritando: Alá Akbar! Todo mundo pro chão, ele dissesse assim: ou nega Jesus ou morre. O que tem de crente batizado no Espírito Santo que ia dizer Alá Akbar? Por quê? Por causa da nossa cultura. Por causa da nossa cultura. Deus só não permite uma perseguição e uma tribulação ferrenha para nós, porque infelizmente nós não estamos tão preparados assim. Mas quer saber? A igreja primitiva estava. A igreja primitiva, ela se posicionava: venha o que vier, eu estarei preparada. A igreja hoje, a igreja moderna, a igreja brasileira, é uma igreja que ora, que jejua. A igreja Deus é Amor é uma igreja de muita fé, mas muitos de nós precisamos melhorar muito. Ainda tem muita picuinha, ainda tem muita fofoca, ainda tem muita vaidade, ainda tem muito mundanismo absorvido pela internet e pelo mundo moderno, que tem que sair do nosso meio. Xarabacanta labacheia. Se você ama Jesus, você tem que ter coragem de morrer por Ele. Aleluia. Quem é que não gosta de ler sobre Estevão em Atos 6? É gostoso ler sobre Estevão, mas eu quero ver a hora que está finalizando o capítulo 6. Eu quero ver a hora que está começando o capítulo 7, quando a situação começa a ficar apertada. Martírio, martírio. E lá está Estevão, um grande hermeneuta, um grande exegeta, um grande teólogo, cheio de sabedoria, mas cheio do Espírito Santo e disposto a ser verdadeira testemunha do Evangelho do Senhor. Estevão, Estevão, aleluia. Ó, e as portas do inferno começam a se manifestar desta maneira contra a igreja. A porta do terror, a porta da perseguição, a porta da ameaça, a porta da morte. Você consegue conceber, você consegue imaginar mulheres sendo puxadas pelos cabelos, crianças sendo puxadas pelas perninhas e as costas raspando nas pedras, ou os pais, os homens sendo duramente açoitados, enforcados e até decapitados, e os seus corpos sendo impedidos de ser enterrados. Esta realidade muitas vezes não nos é conveniente, mas aconteceu com a igreja primitiva. E lá estava Estevão, enfrentando toda essa dificuldade. Foi apedrejado até a morte, apedrejado até a morte, apedrejado até a morte. Ele levanta os seus olhos, sabe quem que ele contempla? Ele contempla Jesus de Nazaré. Só que Jesus não está sentado à direita do Pai, não. O Senhor Jesus está de pé dizendo: Estevão, pode resistir, porque as portas do terror não prevalecerão contra a minha igreja. Vai, Estevão, vai, porque eu sou contigo, Estevão. Vai, vai,
eu sou contigo. Deus é contigo, Deus está falando aqui nesta tarde. Deus é contigo, não temas, não temas as portas do inferno. Deus será contigo. Oh, louvado seja Deus. Oh pastor, e o que aconteceu? Um anjo desceu do céu e livrou Estevão da morte. Não, ele morreu mesmo. Está na hora de nós nos desprender deste conceito materialista, desta visão heróica, desta visão romântica, que tem que tudo dar certo. Nós temos que entender que o céu é melhor que tudo. O céu é melhor que tudo, dá glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E se for para nós sermos cristãos materialistas, imediatistas, se for para nós sermos cristãos que servimos a Jesus somente nesta vida, o apóstolo Paulo em Coríntios 15, 1 Coríntios 15 vai dizer que nós somos os mais miseráveis dos homens. Estevão, a perseguição é dura. Atos 12, pulando 6 capítulos, vamos encontrar que Tiago é morto à espada por Herodes. Depois nós vamos encontrar que o presbítero Pedro é encerrado no cárcere e está preso por 4 quaternas de soldados. Olha o terror. Além do terror, pressão psicológica. Não bastava um soldado, ele não é bandido, ele não é uma ameaça para a sociedade. Ele é uma ameaça, mas não para a sociedade. Ele é uma ameaça para Satanás. Mas por que 4 quaternas de soldado? Uma quaterna é 4, 4 quaternas são 16 soldados. Por quê? Porque é um homem inofensivo, um homem rude, um pescador, um homem iletrado, que não tem tanto conhecimento assim. Por que 4 quaternas de soldado? Porque Satanás, que coordena o terror, ele sabe que Pedro, apesar de ser um só, ele não está sozinho, e ele cheio do Espírito Santo, ele é uma bomba atômica para explodir o inferno. Louvado seja Deus. É por isso que o diabo te ataca de todo lado, porque ele conhece o teu potencial. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro está preso, 4 quaternas de soldado. Mas a igreja orava por ele. A igreja orava por ele. A igreja Deus e Amor é uma igreja de oração. A igreja Deus e Amor é uma igreja de oração. Todos os ministérios do Brasil respeitam isso. E não seremos nós, internos deste ministério, que vamos tentar de uma forma ou outra tergiversar esta verdade que já está fincada há mais de meio século. É uma igreja de oração e acabou. E através da oração Deus responde esse ministério. Através da oração Deus derruba Satanás. Através da oração Deus ainda cura, liberta, salva as almas. Através da oração da igreja. Xaracanta labacheia. A perseguição, será que ela cessa com os apóstolos? Não, nem com o coitadinho do João, com seus 98 anos. Ele também é pressionado por esta porta, chamada porta do terror. Não para por aí não. Nós vamos encontrar tantos homens de Deus, da igreja primitiva. A própria construção do Coliseu fora construída por um engenheiro chamado Gaudêncio. Ele constrói o Coliseu, que depois se tornaria no espetáculo de morte dos cristãos. Morte dos cristãos. Será que alguém tem coragem de levantar a mão e dizer que é cristão aí? Quem é cristão aí? Gaudêncio constrói o Coliseu. Quando ele vai receber o dinheiro, quando ele vai receber o pagamento pela obra, que demorou tanto tempo. Só o escopo, só o projeto demora tanto tempo. Quando ele vai receber dinheiro, eles entram em conversação. O poderoso chefão, o imperador, o César, diz assim: qual que é a tua religião? Eu sou cristão. Acabou a vida do Gaudêncio. Foi praticamente um dos primeiros a serem mortos no Coliseu. E o que nós dizemos de Policarpo?
Policarpo, pregador da palavra de Deus, com seus 86 anos, ele é condenado à morte. Condenado à morte. Por quê? Porque era cristão. O que significa isso? As portas do inferno, as portas da morte, as portas do terror. Eu sei que muitos aqui passam terror, só que não é aquele terror militar, bélico, coercitivo. Às vezes é o terror daquela pressão psicológica. O Senhor está falando para você: não teme esse terror, não tema não. Essa porta não vai prevalecer contra ti. Maior é Deus que está contigo. Aleluia. Orianda lamanaias. Aleluia. Nega Jesus. Policarpo nega Jesus e diga: abaixo os ateus. Nega Cristo. Policarpo falou: como é que eu vou negar ele, se durante os meus 86 anos de vida ele foi meu melhor amigo? Nega, senão você vai morrer. E você vai morrer de uma maneira cruel. Você vai morrer queimado. Pode queimar. Estão te queimando hoje? A chama da calúnia está ardendo sobre a tua pele. Aleluia. Jesus conhece tudo isso, mas essas portas não vão prevalecer muito tempo contra ti. Vai até onde Deus deixar. Quem manda é Ele. Oh meu Deus. A porta do terror. Policarpo não nega. Eles ateiam fogo. Era para Policarpo estar agora morrendo queimado já de primeira mão, de primeiro instante. Era para pegar fogo no seu corpo imediatamente, mas o fogo se apaga. É jorrado uma porção enorme do seu sangue sobre aquela pira enorme de fogo. Os soldados ficam assustados e alguns até se convertem. Depois furam Policarpo com a espada impiedosamente. Ele morre. Mas sabe o que acontece depois da morte de Policarpo? A igreja começa a crescer assustadoramente. Como é que pode? Quanto mais é perseguido, quanto mais esta igreja é afrontada, mais ela cresce. Meus irmãos, nós não temos que ter medo da perseguição nem da prova. Nós temos que ter medo da indiferença. Nós temos que ter medo da conspiração silenciosa que quer nos trazer letargia para a gente parar de orar. Quando está tudo bem, a gente para de orar, para de jejuar, para de ler a Bíblia. Mas fica tranquilo, Jeová está vendo esta tua situação. Ele vai mandar a prova. Você vai se movimentar, você vai voltar a orar, você vai voltar a jejuar, e você vai voltar a ter visões de Deus, nem que seja pela prova, mas que Deus vai falar contigo. Ele vai. Louvado seja Deus. E a igreja, só crescendo. Eu particularmente, eu sou apaixonado, meus meninos também. Já lemos umas 10 vezes a biografia, já lemos umas 10 vezes a história da igreja Deus e Amor. Perseguições, e a igreja crescendo. É na contramão da lógica. Parece que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Nós queremos conforto, tranquilidade e estabilidade. Na verdade, o ser humano, ele tem um defeito que parece que ele quer morrer encostado num barranco, sossegado, aposentado. Você vê, todo mundo preocupado com a aposentadoria. Tem gente com 18 anos preocupado com a aposentadoria. Estabilidade, tranquilidade, moleza. Deus não gosta de moleza. Deus é trabalhador. Eu vejo em Deus alguém que arregaça as mangas e vai. Se está tudo tranquilo é porque alguma coisa está errada. Se está tudo bem na tua vida, está tudo tranquilo, cuidado que você pode estar passando por lá de lá. Você é do exército de Jeová, então você é aprovado mesmo. Mas você é aprovado, o diabo se levanta contra você, mas você sempre tem o gostinho da vitória. Quem tem a vitória aí, dá glória a Deus. Aleluia.
A igreja cresce. Então entenda assim, ó. Olha aqui. Não pode conosco, não pode com ele, junta-se a ele. Satanás é estrategista. Eu tenho até medo de falar isso, mas é verdade. Quando você está correndo na reta, o diabo vê você vai na reta 200 por hora e você diz: eu estou fugindo do diabo, eu estou tranquilo. O diabo fala assim: não, não tem problema, eu não tenho pressa, eu te pego na curva. Eu estou falando com você que vem para a igreja para mastigar chiclete, colar debaixo do banco, jogar bolinha de papel higiênico em cima do banheiro. Eu estou falando com você que vem para a igreja se desfilar, pensando que a igreja é algum tipo de passarela, com salto alto. Eu vou dar um não para o salto desse tamanho, eu tomara que caia mesmo. Viu? Você está pensando que o Satanás é brincadeira? Eu quero falar também com quem está me olhando aqui, está me ouvindo aqui agora, que o teu coração, você é casado, rapaz, e você fica de olho no espírito sedutor que está por aí. O pescoço fica virando para lá e para cá, quem dera virar os 360 graus. O zoião parece uma batata, só cobiçando. Ei, pornografia é pecado e leva para o inferno também. Adultério é pecado e leva para o inferno também. Cuidado, o diabo não é brincadeira. Cuidado! Receba o poder de Deus aí. Receba o poder de Deus aí. Receba. Receba, 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 receba. Xaracanta labalaba xandalabasteia. Aleluia. 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 Ó, você quer saber quanto tempo o Satanás tem de experiência? Mais de 4.000 anos, só que nós sabemos. Qual que é a especialidade dele? Antropologia, estudar o ser humano, comportamento do ser humano. O diabo conhece tudo, o diabo mapeia cada movimento, cada pensamento do ser humano. O diabo conhece. Já que eu não estou conseguindo obter êxito nesta ferramenta do terror, eu tenho outra, e outra, e outra. Você vai ler a Bíblia Sagrada lá em Mateus 4 e São Lucas 4, quando o Senhor Jesus solta uma verdadeira dinamite em Satanás, ele abaixa a cabeça e sai quietinho na primeira. É assim? Não. E lá em Lucas é mais enfático: Satanás ausentou-se dele por um tempo. Enquanto você está aqui nesta tarde escutando esta palavra, Satanás está planejando acidente. O pastor está querendo assustar. Não sei se choque de realidade é assustar para você, mas eu não retiro o que eu disse. Satanás está planejando assalto. Satanás está planejando câncer. Satanás está planejando o pecado para te derrubar. Ele está planejando. Por isso eu te aconselho, quando você entrar neste templo santo aqui, ó, venha para adorar, venha para glorificar, que Deus vai te dar livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Ele. Canta lamassuri me canta lamanaias. Aleluia. Eu não consegui pelo terror. Eu não consegui fazer eles blasfemar. Quando eu matava, quando eu sacrificava, eles morriam dando glórias. Não pode com eles, junte-se a eles. Aproximadamente em 303 depois de Cristo, surge um imperador chamado Constantino. Constantino, ele faz um feito que ele foi louvado por muitos cristãos. Qual que é o feito dele? Ele anexa o Império Romano ao cristianismo, formando o catolicismo mundial. Olha que tremendo, que benção. Agora os cristãos não vão mais ser perseguidos. A máxima dele: in hoc signa vinces. Através desse símbolo tu vencerás. E até hoje existe o símbolo. É um dos brasões do Vaticano, de Constantino. Agora a igreja não vai mais ser perseguida, porque ele é um cristão. A história não mente e sustenta que Constantino nunca foi cristão. Você sabe de onde vem a palavra Sunday? Domingo.
Sunday. A palavra Sunday em inglês, em alemão é Sonntag. Sonntag. A palavra Sonntag quer dizer dia do sol. Sabe quem instituiu esse dia? Constantino. Por quê? Adoração ao sol. Adoração ao Deus Sol. Dá início então, em Constantino, um período de 1000 anos de cessação de perseguição aos cristãos. Claro, estamos todos aliados, estamos todos juntos, mas é nessa época, nesses 1000 anos, que acontece a pior época de proliferação de bruxaria, feitiçaria. Inclusive a palavra feitiçaria no original grego é farmakeia. A palavra farmakeia, talvez alguns não conheçam, mas é a palavra farmácia. Feitiçaria é o que mais cresce naquela época. Até aproximadamente 1300, 1400, uma época considerada o período das trevas, do obscurantismo. E agora parece que eu vejo Satanás batendo palmas e dizendo: eu não consegui pela porta do terror, mas eu estou conseguindo pela porta da infiltração. Infiltração, sabe o que é infiltração? É alguma coisa parecida com sabotagem. É algo parecido com uma conspiração silenciosa, que adentra, que mescla. Já leu na Bíblia que um pouco de fermento leveda a massa inteira? É desse jeito, e vai entrando e vai infiltrando. É exatamente aquilo o que Constantino promoveu. O cristianismo começou agora a decair. Não tinha mais milagres, não tinha mais revelações, não tinha mais poder de Deus manifesto. E parece que a igreja acabou, parece que a igreja decaiu, parece que não existe mais nada na igreja. Daqui a pouco começa a brilhar uma luz, começa a brilhar um resplendor. Que luz é aquela? É Wycliffe, é Savonarola, é John Hus, é Martim Lutero, é também João Calvino. Quem são esses? Os reformadores da Europa, para mostrar que a palavra de Deus não cai por terra, porque a igreja é do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, glória. Em 1681 é traduzida a Bíblia para o português através de João Ferreira de Almeida. É traduzida a Bíblia para o alemão através de Martin Luther. É traduzida para o francês e para o suíço através de João Calvino. É traduzido para o Yorubá através de Samuel Crowther. São traduzidas diversas Bíblias para diversos idiomas. Reina Valera Gomes, espanhol. Até para o hebraico é traduzido o Antigo e o Novo Testamento. Ponto, está estabelecido. A igreja cresceu de novo. O diabo com certeza está envergonhado. O diabo não vai fazer mais nada. Ele sossegou, porque agora se estabeleceu. Está confirmado que a igreja nunca cai por terra. Irmãos, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é o lema de Satanás. Ele nunca desiste. Quando você pensar em desistir, pensar em brincar de crente, entenda que o diabo nunca brinca de ser diabo. Ah, é? Então estamos vivendo um novo período de conhecimento, de estudos. Então vou dar um jeito de infiltrar de novo. Meus amados irmãos, para quem não sabe, Yale, Princeton, Harvard, universidades renomadíssimas no mundo inteiro, foram fundadas por cristãos. E se você for hoje analisar o lema laico, extremamente laico, você vai pensar que essas universidades foram fundadas por um ateu, ou até por um satanista. Foi fundada por cristãos, mas próprios filhos dos pastores europeus se desviaram e se converteram ao iluminismo, ao humanismo, ao antropocentrismo e a tantas outras filosofias perigosas. E agora nós temos um novo objetivo de culto. É Deus? Não, é a razão. Vamos adorar a razão. Vamos adorar a inteligência. Surge então Diderot, D'Alembert, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, David Hume. Surge aí os expoentes do iluminismo, Isaac Newton. Homens sábios por excelência, que negaram suas origens cristãs
Eu vou destacar aqui até mesmo Baruch Spinoza, que não era cristão, mas era judeu. Foi circuncidado ao 8º dia, participou do Bar Mitzvah com 13 anos, filho de pai e mãe judeu, mas se tornou um grande ateísta, Baruch Spinoza. Tudo isso atacando a igreja sendo atacada duramente. E todo mundo que era intelectual era iluminista. Quem não era iluminista era agnóstico. Quem não era agnóstico era agnóstico. E assim, parece que novamente Satanás está no topo. Mas daqui a pouco Jeová começa a levantar de novo Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. E assim Deus vai movimentando de novo. Eu quero saber quem aqui tem coragem de se posicionar para Deus te usar, porque você faz parte da igreja. Deus quer te levantar, Deus quer te usar para revolucionar na sua época. Aleluia. Aleluia. Pega o avião comigo, vamos voltar para o Brasil. Caboclo mesmo que eu sou e não nega as origens. Vamos voltar para o Brasil. Vamos deixar os europeus para lá, vamos voltar para cá. E o Brasil, como é que está o Brasil? Misericórdia, afundado num cristianismo misturado com misticismo, misturado com umbanda, quimbanda, candomblé, astromancia, quiromancia, mais um monte de melancia por aí. Coitado do Brasil. E agora, coitadinho dos brasileiros, tem uma fé tremenda. Católico. Tudo católico. O que não é descendente de católico é descendente de macumbeiro, que herdou de religiões afros. Assim é a situação do Brasil. Coitadinho do Brasil. Aonde que está Deus do Brasil? Coitadinho do Brasil. E o Brasil enfrenta uma situação de uma fé cega. Cega. O Brasil. Cadê a igreja do Brasil? Existem alguns pontos aqui, outros pontos ali, mas Deus decide revolucionar o Brasil. Em 1962, em 1960, em 1962, Deus se lembra do Brasil e funda a igreja pentecostal Deus e Amor, uma igreja poderosa, uma igreja de oração, uma igreja de milagre, e até milagres que não acontecia desde o tempo da igreja primitiva. Quem faz parte desta história? Você ainda tem vergonha de ser cristão? Lá na tua faculdade você tem vergonha de ser cristão? Você tem vergonha de dizer, eu guardo a doutrina do Senhor? Você tem vergonha? Se você se envergonhar de Jesus e da doutrina de Jesus, Ele se envergonhará de você. Mas se você confessar diante dos homens, diante dos sábios, diante dos professores e de quem perguntar acerca da tua fé, o Senhor, Ele te honrará naquele dia. Eu faço parte desta igreja. Eu faço parte desta igreja. Aleluia. Quem faz parte desta história, levante a sua mão. Quem faz parte desta história, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Então, pastor, Deus levantou a igreja pentecostal Deus e Amor, e Deus tem mantido esta igreja, Deus tem mantido esse ministério com poder, com graça e com muito respeito. Eu sei que tem pessoa que tem vergonha da igreja de Deus e Amor, mas as pessoas que não são crentes, quando elas olham para a igreja de Deus e Amor, elas respeitam, porque é uma igreja de oração. Os ministérios por aí reconhecem isso. Os liberais exacerbados dizem assim: a gente apenas pesca o peixe. Agora, para eles conhecer melhor, se aprofundar melhor, eles vão para Deus e Amor e tá. E eu só dou glória quando eu escuto isso. E daí? Deus abençoou, consolidou, e o diabo sossegou no canto dele, né? Porque ele entendeu que ele é um derrotado mesmo. Será que é essa a realidade? Não. Ele não cansa. E ele tem portas modernas, portas do inferno, portas letais, portas terríveis para atacar a igreja do Senhor. E uma das grandes portas que tem arrebatado aos milhões, talvez até pior que o próprio catolicismo reinante,
é a heresia. Heresia. Estudos espúrios. Quando eu era criança eu escutava aquela frase assim, ó, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Pois hoje eu acrescento, de médico, louco e pastor todo mundo tem um pouco. Porque hoje todo mundo quer entrar na roda da especulação teológica. Cada um tem um palpite, cada um tem um pitaco, cada um tem uma sugestão. Ah, porque de acordo com o grego, ah, porque de acordo com o hebraico, ah, porque de acordo com o aramaico, ah, porque de acordo com meus conhecimentos profundos. Profundo mesmo, eu não sei qual que é a profundeza que ele arranca. Mas é para sustentar o pecado, para sustentar o status quo da tranquilidade. É assim, heresia. E quantas heresias, infelizmente, nós temos escutado. Infelizmente, até mesmo em púlpito das nossas congregações. Pergunta para o dirigente: o irmão tem interesse do ensinamento bíblico? Ah, a gente não sabe essas coisas. Mas ficar 2, 3 horas lá escutando qualquer perturbado no YouTube, tem tempo para ficar o dia inteiro, a noite inteira. Ó aqui, ó. Tá cheio de gente que gosta de murmurar e dizer que a igreja Deus é Amor nunca valorizou o estudo bíblico. Vocês estão vendo este livro aqui na minha mão? Isso aqui é uma das minhas relíquias da infância. 1986, pastor Lorival era o pastor de Curitiba, quando meu pai estava lotado, trabalhando no Banestar de Curitiba. Eu congregava na Brasília e Tiberê, e nós tínhamos estudo com este manual aqui, ó, prefácio, pastor Lorival de Almeida, Igreja Pentecostal Deus é Amor, 1986, de janeiro a março, aqui ó, de abril a junho, ó, tá aqui ó, ó, a Igreja Deus é Amor valoriza o estudo sim. A Igreja Deus e Amor valoriza o ensinamento bíblico, sim, senhores. Agora eu quero ver, porque nós somos campeões em falar mal dos outros. Às vezes até se fala mal da Assembleia de Deus. Pega um domingo de manhã, vai numa Assembleia de Deus, só não vai entrar que é pecado. Estou brincando. Mas para lá na frente, você dá uma olhadinha, a igreja está lotada. Você pergunta: o que é hoje aí? É um culto de revelação? Não. É culto de expulsar demônio? Não. É culto de milagre? Não. É o que então? É culto do ensinamento bíblico. Lotado. Olha aqui, ó. A CPAD, que é a publicadora deles, publicou um manual para nós também. Ficou muito bem elaborado. Mas esse aqui ficou muito melhor que tudo isso que eu tenho falado. Esse aqui, ó, personagens bíblicos. É para começar agora, no início de janeiro. Personagens bíblicos. Está aqui, ó. Você quer saber? A porta do inferno chamada heresia, ela está aberta por aí, mas está aberta para quem quer entrar, porque nós temos aqui o nosso combate contra a heresia. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos estudar a Bíblia Sagrada, vamos nos dedicar, vamos nos unir, pastores, vamos nos unir, obreiros, e vamos lá, em nome de Jesus, estudar a palavra do Senhor. Quem dá glória a Deus? Outra porta terrível do inferno é a porta chamada apostasia. Já estou finalizando. Apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. O que é apostasia? Rebeldia contra as verdades estabelecidas. Apostasia. Quantas pessoas se apostatando da oração? Quantas pessoas se apostatando do jejum? Quantas pessoas se apostatando da Bíblia Sagrada e das verdades que nós temos aprendido, que nós temos estudado, que nós temos visto? Deus corroborar estas verdades com sinais, prodígios e maravilhas. Apostasia. E a apostasia está por aí. E a apostasia está aí arrebatando igrejas e ministérios pelo Brasil afora. Só que sabe o que eu dou glória a Deus? Deus estabeleceu um mecanismo para a igreja Deus e Amor, para combater a apostasia. Eu já falei desse mecanismo e eu vou repetir: a oração. Só que Deus montou um tipo de calendário, Deus montou um tipo de fuso de oração. Já leu Levítico 6:13?
O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sabe, meus irmãos, enquanto nós oramos uns pelos outros, nós estamos nesse relógio. Sabe que relógio é esse? Nós temos 24 fusos horários. Enquanto é 4 horas da tarde no Brasil, é 4 da manhã lá no Japão. Tem irmãos da Argentina, da China, do Japão, da Alemanha, do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, orando 24 horas, um pelos outros. É o relógio que Deus constituiu especificamente e exclusivamente para este ministério, para combater a apostasia. Diga glória a Deus. Quem quer ter vitória em 2020, levanta a sua mão. Quem quer ter vitória em 2020, levanta a sua mão. Diga comigo: meu Deus, eu faço parte da tua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra mim. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Olha aqui para mim. Estou finalizando agora. Preste atenção. Vou te dar 2 conselhos. Você é a igreja do Senhor. Bíblico. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Segundo conselho. Não esteja preocupado com o que acontece pelo mundo afora. Não esteja preocupado com o que acontece no mundo afora, no Brasil, na política, na economia. Se foca em Cristo. Porque nós não dependemos de fatores externos para nos mantermos como igreja. Nós dependemos de Cristo. Ele é a nossa pedra, a nossa rocha. Quem entendeu, levanta a mão. Fiquem de pé. Fiquem de pé. Concluindo. Atos capítulo 1, o Senhor Jesus está subindo ao céu. E quando Ele está subindo ao céu, os discípulos estão olhando para cima. Os anjos do Senhor aparecem e dizem: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma maneira que Ele subiu, Ele vai voltar. Ei, olha aqui, as emissoras de TV não estão dizendo nada disso, mas Jesus vai voltar, viu? Jesus vai voltar. Quando eles percebem a presença dos anjos, eles fazem uma pergunta maravilhosa. É uma pergunta espiritual, pastor. Vai vendo a pergunta aí. Eles perguntam assim: ô Senhor, porventura o Senhor restaurará esse tempo o reino a Israel? Que pergunta é essa? É pergunta política. O que tem de crente que entende o que é esquerda, o que é direita, o que é centro, o que é vanguarda, o que é retaguarda, o que é supra, o que é infra. E não tem coragem nem de ler o Novo Testamento, mas de política ele entende tudo. Conhece tudo de política. Porventura restaurará a esse tempo Israel? A resposta do anjo é maravilhosa. O anjo poderia dizer assim: fica tranquilo, monta aí um tipo de manifestação, ou entra num bloco, escolhe um tipo de partido aí, e coloca a igreja em oração que vai dar tudo certo. O anjo diz assim: não compete a vocês saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu pelo seu poder. Quem dá glória a Deus? Mas é o seguinte, presta atenção no seguinte detalhe. Verso 8: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até